Graça e paz, povo de Deus, a você, uma feliz Páscoa, um sábado de bênção, um sábado de paz para você e para sua família. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 18 e 19, Jesus fala aos seus discípulos, dizendo que iria para Jerusalém e que lá ele seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e eles iriam condená-lo à morte e entregá-lo aos infiéis para que zombassem dele, para que o açoitasse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E assim foi. Jesus, ao chegar em Jerusalém, de forma a sair da ceia celebrada com os seus discípulos, aonde ele institui os dois memoriais, a saber, o memorial da ceia, posteriormente ao memorial do batismo, aonde o indivíduo, por receber Cristo como seu Senhor e Salvador, ele confessa publicamente a sua condição pecaminosa e, por meio do perdão de Cristo, ele adentra a vida eterna, por meio da graça imerecida, mas favor dado unicamente por Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, ali, depois de cear, tendo partido o pão, tendo compartilhado o cálice, falando que o pão era o símbolo do seu corpo e que o cálice simbolizava o seu sangue derramado por expiação do pecado, e o pão sendo o corpo, a sua humanidade sendo entregue em sacrifício, ali Jesus vai para o jardim do Getsemane. E estando ali, ele é preso. E sendo conduzido ao príncipe dos sacerdotes, de forma arbitrária, de forma contrária às leis, contrária a tudo que a lei instituída por Deus por meio de Moisés recomendava, eles usaram de covardia, de astúcia e de toda espécie de malignidade para condenar Jesus à morte. E assim o fizeram. E entregaram Jesus aos infiéis, para que, por meio da justiça romana, Jesus fosse crucificado, uma vez que os judeus estavam sob jugo romano e eles não podiam condenar ninguém à morte de crucificação, a não ser que Roma o fizesse. Até mesmo para condenar alguém à morte, os judeus precisavam de uma permissão romana, pois o Império Romano ele era a autoridade dominante sobre o poder político e o poder religioso da Palestina e da Judéia nesta época. Então, ali sendo Jesus entregue aos infiéis, assim Jesus foi escarnecido, foi zombado, ele foi açoitado e por fim conduzido ao Calvário, pelo que chamamos por alguns cristãos de via sacra ou via dolorosa, e o Senhor Jesus carregando a sua cruz em meio à sua dor e o seu sofrimento, em meio a um corpo já lacerado pelos muitos açoites, um corpo já enfraquecido pelo peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. Eu tento imaginar, na minha mente limitada, Jesus olhando-nos no rosto e nos olhares acusadores daqueles que estavam à sua volta enquanto ele passava pelas estreitas vielas de Jerusalém,
para chegar ao Monte Caveira ou Monte Calvário. E vendo no rosto de muitos a quem ele curou, de muitos a quem ele abençoou, de muitos a quem ele restaurou dignidade, restaurou espiritualidade, mas que agora estavam ali observando-o como um criminoso, observando como um falsário, observando como alguém que havia cometido um crime esse que no fundo dos seus corações eles sabiam que o único crime que Jesus havia cometido era de ensinar o amor, compartilhar a paz e restaurar a condição da saúde física, emocional e espiritual de todos quanto a ele foi. Pois ninguém que tenha ido a Jesus voltou de mãos vazias. Meu irmão, minha irmã. E assim, o Cordeiro de Deus, na sua jornada para o Monte Calvário, a cada dificuldade, a tosquia do Cordeiro vai acontecendo. A cada momento, algo daquele Cordeiro vai ficando, marcando o caminho em que ele vai passando. E por fim ele chega naquele monte, aonde ali pregos são colocados nas mãos e nos pés. E ele então é levantado naquela cruz, tal como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto contra aqueles blasfemadores, murmuradores da graça e da glória de Deus. Assim também Jesus falou que assim seria feito com ele. Porque a serpente de bronze significava a incredulidade do povo naquela época, simbolizava também o pecado, o coração obstinado e endurecido na teimosia, mas também simbolizava a expiação que viria pelo altar de bronze, que seria a cruz. E ali Jesus colocado na cruz, ele suporta a dor, suporta a agonia, se esforça para não morrer por asfixia, porque o braço aberto, comprimindo, os seus pulmões, quase sempre os crucificados, eles morriam por asfixia. E quando o condenado, ele custava muito a morrer, então era dada a ordem, a quem, o soldado ali, aos oficiais, que quebrasse os seus ossos, quebrassem os ossos das pernas, para que o peso então ficasse mais, a gravidade ficasse mais extensa, o corpo ficasse mais pesado. E assim, já o peso do corpo, que seria suficiente para asfixiar o condenado, com as pernas quebradas, ele ficaria suspenso somente pelas mãos. E aí a morte seria por asfixia. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Deus toda a honra e toda a glória, que o sacrifício de Cristo era um sacrifício que não poderia ser carne sufocada. Então o Cordeiro de Deus, ele teria que oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo, sacrifício de dores, um sacrifício de expiação, mas não poderia ser um sacrifício maculado, não poderia ser um sacrifício manchado, porque o Cordeiro tinha que ser perfeito, porque ele tinha que levar em si a perfeição para tomar sobre si as nossas imperfeições. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E estando ali, em determinado momento, o Senhor diz: está consumado. E perto da hora nona, aproximadamente às 3 da tarde, ou às 15 horas, ele entrega o Espírito ao Pai. E ali, na cruz, o Senhor então consuma a nossa salvação, a minha e a sua. Então, quando falamos de Páscoa, primeiro, para nós cristãos, nos lembramos de forma memorial da última refeição de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com os seus enviados, porque apóstolo é enviado, é mensageiros.
e da sua entrega na cruz do Calvário por nossas vidas, para que por meio do sangue derramado alcancemos o perdão, alcancemos a vida eterna. João 3,16, Jesus diz: porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas crendo nele tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a Páscoa seja para você muito mais do que um momento festivo, mas seja um momento reflexivo de gratidão a Deus por Jesus Cristo, que por nós se entregou naquela cruz. E no terceiro dia, conforme ele havia prometido, assim ele fez. Ou seja, hoje é sábado, amanhã é domingo. Há mais de 2000 anos atrás, Cristo estaria vencendo a morte e a sepultura e voltando ao reino dos homens, para assim garantir na ressurreição dele, a ressurreição de todo aquele que crê nele, para que se cumpra a palavra que ele falou lá em João 11, pois aquele que crê em mim nunca morrerá, e se estiver morto, viverá. Que você tenha uma Páscoa abençoada, que Cristo seja a Páscoa dentro da tua vida, que Cristo seja a Páscoa que te liberta, que tal como o Cordeiro foi sacrificado no Egito, para libertação daquele povo que ficara ali 430 anos escravo, por teimosia, por idolatria, por abandono da obediência à fé, ao Todo-Poderoso de Israel, ao Deus único, nós também possamos ser obediente à voz de Deus, que fala por seu Espírito. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações como fizeram os vossos pais. Seja obediente. Chame o Senhor Jesus para fazer parte da tua vida. E ele, ao entrar na tua casa, ele fará como fez na casa de Zaqueu. Ele fará como fez na casa de todo aquele que ele entra. Ele purifica a casa, ele santifica a casa, ele edifica a casa, ele fortalece a casa. E essa casa não cai, porque contra ela vai bater as tempestades naturais e sobrenaturais. Mas ela está firmada na rocha que é Jesus Cristo e permanecerá, porque a palavra do Senhor é permanente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja com vocês e que a paz dele esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém.